Boa noite, minha gente. Boa noite, povo abençoado. Ei, olha aqui nos meus olhos. Muito prazer. Mais uma noite. Nós estamos chegando nesse último dia do mês de março. 31 de março. Segunda-feira abençoada eu desejo para você, para sua família, para os nossos amigos agora ouvindo pelo rádio, aqui nos 92.1 da Rádio Líder, ao vivo, hein? Quem está em casa, no carro, no trabalho, consegue ouvir. Quem está em casa consegue assistir via YouTube. Nós estamos transmitindo também no nosso canal do YouTube, que é o Olhe nos Meus Olhos Agora. Aonde você estiver, você pode pegar o link e compartilhar para os seus amigos. Amigos do colégio, do trabalho, da faculdade, faz aí essa divulgação junto com a gente para aumentar a nossa audiência e também compartilhando, curtindo, deixando o seu comentário, nos ajuda muito. Agora, ao vivo também na tela da TV 25.1, canal aberto. Eu estou chegando na sala da sua casa, talvez na sua Smart TV, ou talvez aí no seu telefone, na palma da mão. O certo é que essa noite será uma noite muito especial, uma noite muito abençoada, e eu fico muito feliz aqui em saber que você está dando essa parceria, essa oportunidade aqui. Hoje eu recebo um amigo, um irmão, um cooperador, um querido de Deus. Cantor, compositor, saxofonista, evangelista, pregador da palavra, tem um testemunho poderoso, é uma voz que sopra a virtude de Deus e através do sopro também transmite vida, fé e esperança. Eu estou falando com o meu amigo que eu recebo com salva de palmas hoje aqui, Manuel Filho. Seja bem-vindo, meu irmão. Que bom é ter você aqui. Meu Deus, que maravilha. Alegria minha, que honra, que satisfação poder estar ao teu lado aqui. A gente que já se conhece desde o tempo lá dos forrós, né? Isso, tem história. O passado bem presente aqui. E o Senhor nos uniu novamente. Aleluia. Depois de tantos anos, por um propósito, eu creio nisso. Deus não nos fez reencontrarmos por acaso. Verdade. E eu tenho certeza que Ele tem um propósito muito grande nisso. É muito bom poder estar aqui ao teu lado, participando desse programa, podendo transmitir às pessoas que estão nos assistindo aquilo que Deus tem feito, operado através da nossa vida e em nossa vida. Muito bom. E estou muito feliz. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito poderosa. Olha, eu confesso e digo para você que eu recebi no meu Instagram, Renato Soares, você encontra fácil, Renatinho Soares aí, o pedido para que o Manuel viesse aqui. Por que você não traz o Manuel? Tem testemunho poderoso para contar, tem muito talento e tem muitas viagens, tem a missão, tem aquele carro que ele começou montando lá. Nossa, vamos contar tudo hoje aqui. Tem testemunho familiar também poderoso. E eu queria aproveitar esse tempo com você. Amém. No primeiro ponto, como ninguém prepara roteiro aqui, ninguém tem pauta pronta. Sim. Aqui o amigo senta, é convidado para tomar água, fica à vontade e a pergunta vai chegando e nós vamos comunicando. E do outro lado o povo tem sido abençoado. Eu queria entender um pouco de você. Antes de Jesus, o Manuel não era tão bonitão assim não. Cabelão cortado, dente todo alinhado, não era assim não. Tinha uma história antes de Jesus que vem muito antes, ainda quando adolescente, Sim. na formação do caráter. Me conta um pouquinho dessa história. Eu sou do interior do estado do Ceará, uma cidade chamada Barreira, e eu sou o filho de uma mulher que teve 3 filhos, né? Eu sou o filho mais velho, eu, Manuel, meu irmão do meio, que foi o Esfuel. Digo foi porque alguns anos atrás o Senhor recolheu ele, e a Emanuele. E desde muito cedo lá na minha cidade, eu sempre tive o sonho de sair daquela cidade, de conquistar, como todo jovem do interior tem vontade, sonha, deseja. A minha vontade, na verdade, era ajudar a minha família a ter uma qualidade de vida melhor. Minha mãe sempre trabalhou muito, era uma mulher que fazia faxina nas casas, então, manicure. A gente foi criado por uma mulher que fazia unha, batia na porta do pessoal, quer fazer unha hoje e tal. E ela saía para trabalhar e eu ficava em casa cuidando dos meus irmãos. E aí eu tinha o desejo de fazer algo para tirar minha família daquela situação. E aí um dia eu estava assistindo a televisão e
naquele programa da TV Diário lá, do João Inácio Show, Sim, aquele sim. Tony Nunes, aquele pessoal ali. A linha de show da TV Diário era muito programa, um atrás do outro, Sim. nessa área do artístico, né? Exatamente. Tocava muito forró, sertanejo. Você assistia os programas. E aí, assistindo esse programa, Qual a idade, mais ou menos? eu não recordo exatamente a idade, mas foi mais ou menos no ano de 2003, 2002 para 2003. Certo. Na verdade, a história começa assim. Minha mãe, ela fazia parte de um grupo político, apoiava um prefeito que Certo. perdeu a eleição. Olha aí. E aí você sabe como é que funciona. Quando o prefeito perde, todo mundo sai, né? Sim, da gestão. Minha mãe desempregou. E quando minha mãe desempregou, ela foi embora para um outro lugar. E aí depois a gente não se adaptou nesse lugar. Voltamos para nossa cidade, ela procurou o prefeito da cidade, porque o slogan da campanha dele lá era Barreira para Todos. Olha aí. E aí ela foi lá falar com ele e disse, ó, se a barreira para todos, é para mim pra que mim não também. votei no senhor. E ele disse, eu gostei da sua palavra, você foi honesta, eu vou arrumar alguma coisa para você. Quando a gente saiu do gabinete do prefeito, tinha uma multidão de gente na recepção da prefeitura, e ela perguntou o que era aquilo ali. E aí disseram para ela assim, olha, é o último dia de inscrição para entrar na banda de música, um projeto de Olha. banda de música. Ela disse, ô Manuel Filho, o meu sonho era te ver com aquele chapeuzinho de lado, aquela gravatinha no pescoço, tocando um instrumento. Eu queria ser polícia, eu queria ser militar. Meu sonho era ser do exército, alguma coisa do tipo. Nunca passou pela minha cabeça ser música. Aí ela escreveu eu, meu irmão e minha irmã. E quando a gente começou as aulas teóricas da música, Sim. ela disse, olha, o primeiro que saía eu mato numa pisa. Meu Deus do Eu céu. disse, agora ficou estreito. E aí uma semana depois minha irmã desistiu, não foi mais. E ela não bateu na minha irmã. Aí alguns dias depois meu irmão desistiu, ela também não bateu no meu irmão. E aí um mês depois eu desisti. Minha mãe me deu uma surra, meu irmão. Foi não. Me bateu. Você foi o escolhido para levar a pisa. Foi. E aí, Pisa aqui no Ceará, não é? Uma surra, uma sola. Você levou, foi? foi. Peia para 10, você comeu sozinho. Ela bateu sem pena mesmo. Alguém já disse uma expressão que eu acho muito engraçada. Você apanhou mais do que a caixa do tarol no dia 7 de setembro. Pronto. Foi peia. E aí eu tomei aquilo ali como por opinião. E eu disse, olha, eu vou ser um dos melhores músicos dessa cidade. E eu vou sair dessa cidade, que eu não vou mais precisar depender de mãe para não passar mais por isso. Quando você estava nos ensaios aprendendo a tocar, qual era o instrumento que você estava aprendendo lá? E aí é onde tá. Eu não entendia nada de música, de instrumento. A gente tava fazendo aula teórica. Sim. E aí eu vi o dia lá, depois que a gente cumpriu 3 meses de teoria, quem escolheu o instrumento de cada músico não era a gente que dizia, eu quero tocar sax, quero tocar trombone. Era o maestro que olhava pro teu rosto e dizia assim, tu tem cara de saxofonista. Olha aí. Tu tem cara de quem toca prato. E aí ele foi escolhendo, e eu fui o último a ser escolhido. E ele disse, tu vai ser saxofonista. Rapaz. E aí me deu um instrumentozão grandão, era um sax tenor, uma mala grande. Eu pesava uns 48 quilos, o sax 50. pesava mais. Era uma caixona grandona. E aí no dia do primeiro ensaio, quando eu cheguei lá, todo mundo já tocava um parabéns pra você, aquela música da Baratinha. E eu só fazia apitar. Aí eu fui lá pra desistir. Entreguei o instrumento pra ele lá, eu disse, eu não quero mais não. E ele falou pra mim que não aceitava, que eu não ia parar. E aí ele me levou pra casa dele, fiquei uma semana lá, ele me dando aula. E o nome dele é Staton, Temístocles Staton, ele é maestro da banda de música de Aracoiaba. E ele me levou pra casa dele. E uma semana depois, quando eu voltei, eu já tocava tudo no instrumento. E aí um dia, contei tudo isso pra chegar aqui, eu estava assistindo o programa de TV. E eu vi aquela banda tocando, dançarinas, e eles falando da agenda de shows que era pelo Brasil todo. Eu falei, é isso aí que eu tô precisando pra mim. Olha aí, você já sabia tocar alguma coisa. Eu quero isso, é isso aí que eu quero. Só que eu tocava na igreja, eu era crente. E eu sabia que para poder eu ir tocar forró, eu tinha que me afastar da igreja. Então, foi uma decisão que eu tive que tomar. Eu era o único crente da minha casa. Eu tinha sido crente dos 5 até os 13 anos de idade. Depois me afastei, me reconciliei algumas vezes. E nessa época eu estava tocando na igreja. E eu quero até aproveitar para falar Fica à aqui vontade. sobre uma situação que aconteceu, que foi o que realmente foi determinante para a minha decisão de sair da igreja e ir para o forró. Eu não sabia tocar de ouvido, né? Então só conseguia tocar lendo partitura. E então, para poder eu tocar na igreja, eu tinha que ensaiar com os músicos, eu só conseguia tocar a música em um tom só. Rapaz. E aí, às vezes, acontecia de eu ir pro culto, eu ensaiava a música, passava a semana inteira ensaiando uma música para tocar no culto. E aí, na hora que a gente chegava no culto, eles se combinavam entre si
aumentava meio tom da música e quando eu entrava, aí era como se eu estivesse tocando a música errado. E aquilo ali foi me entristecendo, aconteceu algumas vezes, e eu ouvia alguns deles dizendo que eu tinha que aprender primeiro, para depois querer tocar. Eles já eram músicos profissionais. E isso foi uma coisa que foi determinante para minha decisão. E aí um dia eu arrumei minhas coisas e fugi de casa. Chateado. Eu vim embora para Fortaleza, eu peguei um carro da minha cidade até Acarape. De Acarape eu peguei uma van, que a gente chama de Topic aqui. Com o instrumento nas costas. Com o instrumento. E eu peguei essa van até o centro de Fortaleza. Eu desci ali na Praça José de Alencar. Só que quando eu desci da van, que eu pisei na Praça José de Alencar, foi que a minha ficha caiu. Eu vou pra onde? Pra onde que eu vou? Vim fazer o que aqui? Não conheço ninguém, não tenho nenhuma banda pra tocar, eu não tenho nenhum amigo. O mais longe que eu tinha ido da minha cidade era uma cidade vizinha. O máximo, quando eu vim em Fortaleza, foi numa excursão da escola, que a gente veio aqui para conhecer o zoológico, aí a gente passou em frente ao zoológico, a professora dizia, aqui é o zoológico, dê tchau pros animais. Olha, aqui é o Castelão, aí a gente via. Olha, pessoal, aqui é o Iguatemi, aí a gente olhava, pronto, o máximo foi isso. E aí eu baixei a cabeça, sentei num banco, ali na Praça José de Alencar, e eu disse, e agora, para onde eu vou? Meu Deus. E aí, quando eu estava ali, meditando, o que eu ia fazer da minha vida, o que eu tinha feito, que loucura eu tinha feito, de repente eu levantei os olhos e vinha passando um rapaz, e eu conheci ele. Eu tinha conhecido ele num circo que foi na minha cidade, há muitos anos atrás, e quando eu reconheci ele, eu falei, Márcio, você tá passando aqui, rapaz? Aí ele disse, rapaz, Manuel, tu é lá de Barreira e tal, filho da Solange. E eu, sim. Ele falou, eu sou do Globo da Morte, do circo do Beto Carreiro. Olha aí. Tava lá no Iguatemi, e aí ele perguntou o que eu tava fazendo aqui, e eu disse pra ele que tinha vindo pra Fortaleza em busca de um sonho e tal, mas não tinha pra onde ir. Ele falou, tô indo lá no circo do meu pai, que tá no Jardim Guanabara. Quer ir comigo? Falei, quero. E aí eu fui pro Jardim Guanabara. Você já contou pra ele de primeira que estava perdido, Sim, que não tinha o que fazer? Pra ele, não tinha. Você pediu ajuda, você chegou pra ele e disse, meu irmão, me ajude aqui que eu tô zonzo. Contei isso pra ele, ele disse, vamos lá no meu pai e aí de lá você vai ver o que é que vai acontecer. E aí quando chegamos lá, com o instrumento, e aí ele me apresentou o pai dele lembrou de mim, da minha mãe, eu contei o que estava acontecendo, o pai dele disse, tu tem coragem de tocar hoje na abertura do circo? Eu disse, tenho. Ele, tu já vai ganhar alguma coisinha aqui e tal, e vai ficando por aqui, vamos ver o que é que vai acontecer. E aí eu toquei na abertura do circo. A minha primeira apresentação aqui em Fortaleza foi tocando na abertura de um circo. E na abertura do circo você tocou o quê? Não lembro mais o que eu toquei na época. Eu sei que eu toquei alguma coisa lá que eu tinha aprendido. E aí, quando o espetáculo do circo terminou, tinha 2 rapazes me esperando lá. Um rapaz chamado Betinho, ele é trompetista. Certo. E o irmão dele que era trombonista, o Berli. E eles vieram até mim e disseram, rapaz, a gente toca trompete, trombone, toca forró, e a gente tá precisando de um cara para tocar sax. Segura aí, que você vai continuar contando. Atenção, você está ouvindo aqui nos 92.1 na Rádio Líder, tá na Líder, tá ligado em Jesus. Aqui o Renatinho, recebendo hoje no Olho nos Meus Olhos, Manuel Filho, um das grandes vozes, dos grandes talentos que o Brasil tem, sentando nessa mesa para contar tudo sobre a história dele e ainda também falar de projetos que virão. Tá? Ao vivo pelo YouTube, você acompanha agora, pode curtir, compartilhar e mandar para quem você quiser também, aumentando, levantando o número da nossa audiência aí. E mais, e na TV, canal 25.1, agora nós estamos nessa noite de segunda-feira. Muito obrigado, você que chegou em casa, sintonizou agora, ligou a TV, tá no trânsito aí, no deslocamento, né, dessa hora final do seu trabalho para casa, ou já chegou até no seu lugar de trabalho e tá assistindo via internet aí também. Obrigado pelo carinho. Eu tô aqui com a nossa equipe, que sempre tem dado uma atenção muito especial. O Pedrão tá aqui, o Tiagão também tá aqui. Naquela câmera grande ali, ó, você consegue me ver fácil, junto com o Manuel Filho. O arroba dele vai aparecer, o meu também. O Tiago daqui a pouco vai fazer umas fotos nossa aqui, que é marcante para cada momento. Maravilha. Recebendo esse amigo, muito feliz. Eu queria que você continuasse agora, porque quem não acompanhou, chegou agora, tá dizendo, nossa, é o Manuel que tá aí? Sim. Esse evangelista, esse homem de missões, esse guerreiro que
conta a sua história, mas no começo da sua vida não foi assim. Uma vida muito sofrida, uma vida muito complicada, perseguida, porque o talento que estava nele era, de certa forma, invejado e ele se sentiu ali provocado com o desejo de romper os limites, saindo da sua cidade local, da igreja onde fazia parte, para tentar uma vida na capital, em Fortaleza, sem saber para onde iria. Ele está falando aqui agora que foi levado até um circo por uma pessoa que o reconheceu no meio da via, na Praça José de Alencar. Isso. Levou ele para o circo, ele fez a sua primeira apresentação no circo e logo ali já tinha mais 2 outras pessoas também procurando um talento para compor um trio de metais. Exatamente. Ali surgiu a primeira oportunidade e é uma história bem grande, mas eu vou tentar ser bem breve. A gente se conheceu ali no circo, eles me convidaram para poder fazer parte dessa banda e eu fiz parte dessa banda. E a primeira apresentação que eu tive em uma banda de forró aqui em Fortaleza foi a banda Calcinha Preta, estava no auge do sucesso e eles vieram fazer uma sequência de shows aqui no Pau de Arara, aquele que ali perto do Vila Forró. do Siqueira. Vila Forró. No Vila Forró. É. E eu era da banda Balas do Forró. A gente tocou, o Balas do Forró estava tocando, e em seguida seria a banda Calcinha Preta. Eles venderam um ingresso só, Isso. que dava acesso a todos os Pau de Arara, Vila Forró. você que escolhia para onde queria ir. É. E a maioria das pessoas, por conta do acesso, escolheram o Vila Forró. Sim. E na hora que a banda estava tocando, foi a hora que abriram os portões e as pessoas começaram a pisotear umas às você outras. estava tocando no dia do episódio Exatamente. aonde teve um sinistro ali. Aonde as Acho que pessoas... 5 pessoas Isso, as pessoas faleceram. foram pisoteadas ali naquele momento. E imediatamente a banda parou de tocar, o show interrompeu ali. Eu ainda lembro como hoje. A gente tinha que sair dali e ir pro Vila Forró, a gente passando e vendo os corpos das pessoas ali Oh, tirados meu na Deus. lateral. E aquilo ali foi o que acabou com aquela casa de show, foi esse Sim. episódio. E depois dali eu parti daquela banda para outras bandas. Comecei a ficar conhecido aqui em Fortaleza. Eu toquei em bandas como Cavalo de Pau, Caviar com Rapadura, Furacão do Forró, Canais do Reino, Bush do Forró, Pegada Quente, Zanzibar, Zabumbada e várias outras bandas aí. Foi aí que eu comecei a conhecer esse pessoal de composição, de produção, estúdio. Gravei ali na Sons Site, o pessoal do Mastros Sim. com Leite. Gravei lá na A3 também. Pra A aquele... sua história biográfica ela é muito vasta, ela é Sim, muito grande. Quem isso. conhece o seu talento sempre queria muito ter você como saxofonista colocando o som na trilha sonora, nas músicas que estavam sendo produzidas para que executasse no Brasil. Você já chegou a viajar muito sem sair nem do lugar, quando Sim. você colocava o som do sax e a banda viajava o Brasil e o mundo e ia levando a sua arte, o seu talento. Gravei né? as maiores bandas de forró do Brasil, eu tive a oportunidade de gravar, tanto na Sons como na A3 Uhum. e vários outros estúdios, produzi muitas músicas que foram sucesso para os compositores, traziam a música para mim, eu fazia os arranjos de metais, de sax, e do jeito que a gente produzia, as bandas também Você estava fora do reproduziam. caminho da salvação, você estava vendo uma vida distante de Deus. Era? Isso. Eu me afastei completamente dos caminhos do Senhor. E aí, de uma hora para outra, aquele cara de uma cidadezinha desse tamanho, tá viajando o Brasil inteiro, com 20 e poucos anos de idade, eu já conhecia todos os estados do Brasil, todos. Já tinha tocado para grandes multidões, vivia nessa vida de farra, de festa, dinheiro fácil, mulheres, muitos amigos, no meio do forró. E quem me via lá em cima do palco, tocando, dançando, vivendo aquela vida de curtição, tocando, viajando com aquela banda, ônibus, roupa de marca, dinheiro no bolso, uma vida dissoluta. Achava que eu era um cara muito feliz e só que o que eles não sabiam é o que acontecia nos bastidores. O que eles não sabiam é que antes de subir lá no palco para cantar, para tocar, para dançar, porque eu fazia aquele show, dançava com as dançarinas, ia lá na frente, o cantor me dava o microfone, eu cantava uma música. E o que eles não sabiam é que lá no quarto do hotel, antes de subir no palco, eu tinha enchido a cara de droga Meu Deus. e a cabeça de bebida. E aí, essa já é uma outra parte da minha história, que foi quando tudo aquilo que demorou anos para eu conquistar, né, até chegar nas bandas que estavam em evidência, eu comecei a descer de ladeira abaixo, porque eu bebi ao ponto de me tornar alcoólatra. Ou seja, eu bebia para dormir
e quando eu acordava para beber. Me viciei no cigarro, eu já cheguei a fumar 10 carteiras de cigarro numa noite. Meu Deus do céu. 10 carteiras de cigarro são 200 cigarros. E aí, como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo, né? Eu comecei a beber, me tornei alcoólatra, me viciei no cigarro, depois me viciei na maconha, depois me viciei na cocaína e por fim no crack. O crack foi a devastação da minha vida. O crack foi o que me colocou no fundo do poço. Quando eu comecei a usar o crack, e eu caí nesse fundo do poço do crack, as pessoas começaram a se afastar de mim. Rapaz. Os amigos não queriam mais estar perto de mim, as mulheres já não me queriam mais, até porque do dia para a noite eu passei a pesar 48 quilos. Meu Deus do céu. Olha, hoje eu peso 85 quilos. Agora eu acho você fino, acho você padrão, corpinho padrão. Peso 80, aí, imagina eu pesando 48. Era um filé de borboleta, né? 48 tava maguinho, esqueletinho. Cabelo moicano, vermelho, pince na sobrancelha, brincos, enchi meu corpo de tatuagem, nos braços, no ombro, nas costas, nas pernas. E isso ainda não foi o pior, porque quando eles descobriram que eu estava afundado no crack, as bandas começaram a me jogar fora e aí eu tocava numa banda, quando eu fazia alguma coisa errada, eles me jogavam fora, e no outro dia tinha 10 bandas que me queria. Só que chegou um dia que o telefone não tocou, chegou um dia que ninguém me chamou mais, chegou um dia que nenhuma banda me queria mais, que não tinha mais amigos, que não tinha mais mulher, que não tinha mais dinheiro, e aí eu tomei a pior decisão da minha vida, que foi começar a traficar drogas para minha cidade. Nessa época que eu comecei a traficar drogas para minha cidade, aconteceu uma coisa. A minha mãe, quando eu me afastei da igreja e fui para o mundo, como a gente costuma dizer nessa linguagem da igreja, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor e fui para o mundo, minha mãe, que não era evangélica, era afastada, ela se reconciliou e voltou para a igreja e passou a servir ao Senhor. Olha aí. Eu costumo sempre dizer, quando eu estou pregando, que a minha mãe foi o instrumento principal para eu ser quem eu sou e para eu estar onde eu estou hoje, porque minha mãe guerreou muito pela minha vida. Em oração. Em oração. Você estava dando dor de cabeça a ela. Minha mãe guerreou muito. Olha, até hoje na minha casa, toda segunda-feira, na casa da minha mãe, tem um círculo de oração. Aleluia, muito bom. Minha mãe, toda segunda-feira, lá na minha casa, na casa da minha mãe, passaram muitos profetas, pregadores, cantores, pastores, gente do Brasil inteiro que passaram por lá. E minha mãe tinha um negócio. Quem passava por lá pregando, cantando, tocando, quando terminava, ela ia com a bíbliazinha dela aberta e dentro da bíblia dela tinha a minha foto. E aí quando o profeta terminava de pregar, ela ia lá e perguntava assim, você ora pela foto das pessoas? Aí eles perguntavam, quem é esse jovem aqui? Ela falava, é meu filho. E eles oravam. E aí minha mãe orou muitos anos pela minha vida. Na segunda-feira na casa dela, na terça-feira já era na casa de outra irmã, na quarta-feira ela fazia um rodízio. Só que quanto mais minha mãe orava, pior eu ficava, pior eu era. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para falar para essas pessoas que estão nos assistindo aí, ouvindo essa história, esse testemunho. Eu quero encorajar você a não desistir de orar, porque a oração é a chave que abre a porta do milagre. Eu quero dizer para você que está se sentindo fraco, que está se sentindo desmotivado, que está querendo desistir de alguém. Talvez Deus nos trouxe hoje aqui nesse dia para te dizer que aquilo que a oração não fizer, ninguém mais faz. Mas Jesus disse que tudo aquilo que nós pedimos em oração, aleluia, crendo, nós receberemos. Aleluia. Eu quero te dizer que a tua oração é mais poderosa do que a droga que tem alcançado a vida do teu familiar. Eu quero te dizer que a tua oração é mais poderosa do que essa bebida que tem aprisionado alguém no alcoolismo. Eu quero te dizer que a tua oração, ela é mais poderosa do que qualquer outra coisa que alguém possa te oferecer. Mas eu quero te dizer que se você perseverar na oração, assim como hoje, eu estou contando o meu testemunho, a minha história, eu costumo sempre dizer que aquilo que hoje é a causa da tua oração, amanhã vai ser o maior testemunho que você vai ter para contar. Aleluia, amém? Aleluia, glória a Deus. Você está ouvindo aqui esse bate-papo, Olhe nos Meus Olhos de hoje com Manuel Filho. Você pode ir no Instagram dele, você confere ali o que tem de missão, de trabalho, de investimento, de vida dedicada ao Senhor. A história do Manuel Filho, ela é grande, você começa a perceber de muitos traumas, dificuldades, pelejas,
a invasão no mundo, não é? O mundo dos artistas, o mundo dos famosos. Depois, ele caminhando nesse lugar do sucesso, do estrelato, começa a perceber o vazio, as dificuldades, os limites que ele tinha e não encontrava resposta em lugar nenhum. E o Manuel está falando aqui muito forte sobre essa situação de persistir, de continuar firme, acreditando no projeto de Deus. Sua mãe, uma guerreira de oração. Sim. Ela recebia as notícias de você, ô Manuel, como? Quando chegava para ela uma notícia, chegava tipo o quê? Que você estava fazendo o quê? Estava bem, estava mal? Como é que era? Até então eu morava em Fortaleza, minha mãe não sabia nem que eu usava droga e nem que eu traficava. Meu E Deus. aí quando eu caí no fundo do poço mesmo, que eu perdi tudo, comecei a traficar, eu comecei Bem rapidinho, ela começa a ir para a igreja antes de ver você já bem antes. sofrendo com a Isso. drogadição. Sim. Não sabia. Não. Você estava na noitada, você estava nas festas, trabalhando, já na dependência. A princípio, o que ela sabia de mim é que eu estava tocando, viajando, trabalhando, e no início foi exatamente isso. Por isso eu costumo sempre dizer que a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente faz aliança, Verdade. né? Com quem a gente vai estar próximo. Minha mãe também foi uma mulher que fumou, que foi alcoólatra, minha mãe bebia, e eu odiava tudo que era de bebida, de cigarro, e exatamente tudo aquilo que eu mais odiei, eu acabei fazendo aí, e ainda muito pior por conta das pessoas que eu me aproximei e acabou que as más companhias corromperam os bons costumes. Você também falou da decisão de uma escolha que você teve por frustração, você saiu revoltado e foi enfrentar toda essa história. Exatamente. Você já passava, desde a escolha, a correr riscos, Exatamente. porque você não tinha nada certo. Sim, isso. E foi na rebeldia, não é? Daquele filho, deixando a família, à procura de um sonho. Escolhas erradas, né? Escolhas erradas. O inimigo também iludiu você logo no começo. Porque Sim. no começo o panorama era muito mágico, você falou, né? Era televisão. O que é que você pode dizer para essas pessoas, para os jovens que estão ouvindo nessa hora, assistindo, e estão pensando assim, então eu também posso correr atrás dos meus sonhos e aceitar qualquer tipo de trabalho, emprego, qualquer aventura. Você acha que faz sentido essa pessoa aceitar qualquer coisa? A minha história hoje, ela é exatamente o exemplo, o retrato de tudo isso que você está falando aí. Todas as minhas decisões que eu tomei de forma errada, sem escutar a minha mãe, sem ouvir o conselho da minha família, resultaram em tudo isso. Eu não precisava ter passado por nada disso que eu passei, né? Mas por conta das dificuldades que eu enfrentava, eu acabei sendo movido por aquilo, tomei decisões erradas e acabei quebrando a minha cara. Quando minha mãe descobriu que eu estava traficando drogas para minha cidade, ela me colocou para fora de casa. E isso foi um grande livramento. Porque 2 anos depois que isso aconteceu, eu descobri que no dia que minha mãe descobriu que eu estava traficando drogas, era o dia que eu ia ser preso. Eu estava sendo investigado pela polícia da minha cidade, eu não sabia disso. E o delegado da cidade estava na esquina da minha casa para me prender. E olha só como Deus é grande e como Deus livra mesmo quando você não merece. A graça, o favor imerecido é extraordinário. Eu descobri isso 2 anos depois que eu tinha voltado para Jesus. E eu vou contar já como foi isso. No dia que minha mãe descobriu que eu estava traficando droga, eu desci da minha casa para ir pegar um carro e vim em Fortaleza para comprar drogas e voltar para uma carreata de um político que a gente tinha apoiado e tinha ganhado. E esse delegado estava na esquina da minha cidade, eu não conhecia ele, porque eu morava em Fortaleza, eu só levava as drogas para lá. E na hora que eu dobrei a esquina, ele se levantou para me prender. Só que a vizinha da minha mãe, que mora em frente à casa da minha mãe até hoje, que era parceira de oração dela, quando me viu passando na frente da casa dela, disse, meu filho, você vai para onde? Eu disse, benção, tia. Eu chamo ela de tia. É a tia Socorro. Disse, benção, tia. E ela, Deus abençoe, como é que você tá? Eu conversei com ela e depois que eu saí, o delegado perguntou para ela, quem é esse rapaz? E ela disse, esse é um menino maravilhoso, filho da Solange, minha mãe era do Conselho Tutelar. Ele é filho da Solange do Conselho Tutelar, um menino bom, trabalhador, honesto, um menino que ajuda a família dele. E aí isso confundiu a cabeça do delegado, porque o que ele sabia ao meu respeito é que eu era um traficante. Olha aí. E aí uma mulher idônea, honesta, crente, diz que eu sou um cara bom, Deu honesto. Deu um testemunho sobre você. Deu um testemunho bom, ele não me prendeu. E aí eu fui embora. Só que quando eu fui pra Fortaleza, foi o dia que minha mãe descobriu que eu tava traficando, porque um cara foi atrás de mim na minha casa. E aí foi quando ela disse que eu não voltasse pra casa. E aí eu passei algum tempo sem ir na minha casa. E o dia que eu voltei na minha cidade de novo foi o dia 28
de fevereiro de 2009. Já fazia muito tempo que eu não ia na minha casa. E no dia que eu cheguei na minha casa, na hora que eu entrei, minha mãe saiu. E aí o meu irmão veio até onde eu estava e disse, olha, não ignore o que ela está fazendo. Não se chateie por isso, porque só eu sei o quanto que a nossa mãe sofreu, os dias que você não estava aqui, que ela não tinha notícia de ti, e que a gente sentava na mesa para comer e ela dizia, Deus, eu não sei onde meu filho está. Eu não sei com quem o meu filho está. Eu nem sei se ele vai voltar, mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Visita ele onde ele estiver. E aí ele disse, Manoel, hoje é um culto de jovens na minha igreja. E eu queria que você fosse comigo esse culto. E aí eu me deitei, dormi, acordei 6:30 da tarde, arrumei meu cabelo moicano, coloquei meus brincos, o cordão no pescoço, um capra no meio da perna, uma camiseta, uma carteira de cigarro no bolso. E eu tinha um plano, eu tinha um projeto. E o meu projeto era ir para o culto e antes do culto terminar, ir embora. Só que enquanto eu tinha feito o meu plano, o Senhor já tinha feito o plano dele. E aí eu fui pro culto, sentei na galeria, lá na última cadeira, lá no cantinho, e parece que naquele dia Deus resolveu falar comigo através dos hinos da harpa, quando as crianças cantaram, quando os adolescentes cantaram, quando as senhoras cantaram. Enquanto isso, minha mãe estava no culto, na igreja dela, em outro lugar. E quando os jovens ficaram de pé para cantar, o pastor daquela igreja pegou o microfone e disse, olha, Deus tá me mandando fazer uma coisa hoje que eu não sei por quê. Mas se ele mandou, ele se responsabiliza. Ele disse assim, ó, eu quero saber onde é que está a primeira pessoa que quer se reconciliar com Jesus hoje. Olha aí. Lá no meu canto eu me arrepiei todo, me levantei e disse, eu vou embora daqui. Porque eu achava que o apelo ia ser no final do culto. Então antes do final eu já ia embora. Na tua programação, né? Na minha programação, mas Deus me pegou bem no meio do culto. E aí eu me levantei para ir embora. Quando eu desci a escada da galeria, quando eu pisei o último degrau, eu tinha que virar para sair. Mas eu não consegui. Quando eu voltei assim ao normal, assim, eu já estava lá na frente do púlpito, de joelho dobrado, entregando minha vida para Jesus. Joguei o cigarro no chão, comecei a tirar os brincos da orelha, tirei o cordão do pescoço. A irmã Socorro, a amiga de oração da minha mãe, estava lá nesse culto, saiu correndo lá na igreja da minha mãe, no outro quarteirão. E quando ela chegou na igreja da minha mãe, ela entrou correndo lá. Irmã Solange, corre, o teu filho. Minha mãe pensando, prenderam meu filho, mataram meu filho. Ela disse, não, acabou de entregar a vida dele para Jesus. Aleluia. Aí lá vem as duas no meio da rua correndo. Eu não vou esquecer nunca quando a minha mãe entrou dentro daquela igreja e ela veio de braços abertos e ela me abraçou e eu escutei quando ela falou assim no meu ouvido, filho, a mãe te ama muito. Aleluia. E eu nunca vou desistir de você. Talvez você que está me assistindo aí agora, escutando esse testemunho, escutando essa história, talvez alguém que até mesmo você já desistiu da sua própria vida. Talvez você se entregou a essas crises de ansiedade, a essa depressão. Talvez você não acredite que haja mais restauração para tua família, para o teu casamento, porque alguém já disse que você não tinha mais jeito, que não iria te dar mais uma oportunidade, mas eu quero te falar a respeito de alguém que pode reescrever a história da tua vida. E assim como o Renatinho diz, olha aqui nos meus olhos e veja no brilho dos meus olhos. Aleluia. O brilho daquele que restaurou a minha história, que me arrancou do lamaçal do pecado, que estendeu a sua mão e me arrancou da lata do lixo, firmou o meu pé sobre a rocha, me lavou com o sangue dele, Aleluia. Me encheu com seu Espírito Santo. Ele me levantou como um pregador do seu evangelho. Ele restaurou a minha vida e me deu uma família. Ele me deu uma esposa. Ele me deu filhos. E quando eu prego por aí, pelo Brasil, eu digo que as pessoas não glorificam quando eu falo que Jesus me deu filho, porque é normal casar e ter filhos. Mas sabe quando é que o pessoal glorifica? É quando eu conto que eu era estéril. E Jesus me curou e me deu 3 filhos, porque Aleluia. Aquele que começou Aleluia. a boa obra, ele é fiel para cumprir aquilo que ele começou. Louvado seja Deus. Eita, Deus não é normal, maravilhoso. não. Olha, todo o programa nosso aqui não tem essa de roteiro, script, padrão e normalidade, não. Aqui o nosso convidado fica à vontade para ser utilizado naquilo que Deus tem colocado no coração e ele vai compartilhando com muita graça. Você está ouvindo pelo rádio, agora 92.1, está na Líder, está ligado em Jesus. Muito prazer. Você não está me vendo, mas eu sou o Renatinho Soares. Olha aqui nos meus olhos. Já na TV, canal 25.1. E no YouTube, olhe nos meus olhos. Compartilha, segue, deixa um comentário aí, curte a gente. Vai no meu Instagram, deixa um comentário
comentário também. Você pode me ligar no meu WhatsApp que está aqui. Você pode mandar mensagem, bater um papo com a nossa equipe. Eu tenho certeza que nós vamos atender o seu desejo, o seu convite, ou melhor, a sua indicação para que o convidado venha até o nosso programa e celebre esse tempo junto com a gente também. Todos os dias, de segunda a sexta, na TV, no rádio e no YouTube de forma simultânea, a partir das 22 horas. Hoje, eu estou recebendo esse amigo querido que fala com muita empolgação, com muito sentimento, com muita graça, transmitindo muita vida, Manuel Filho. Você falou dessa esterilidade que você viveu, você não poderia ter filhos. Tem muita história também de família, né, meu amigo? Sim. Deus te arranca do mundo, tirando você do ambiente das trevas, porque você sofreu. O nosso tempo fica limitado a 1 hora, mas se você vier em um outro episódio Sim. aqui, você sofreu muito. A drogadição te maltratou demais. Sim. Jesus entra na sua história e agora passa a ter uma nova mentalidade, Isso. você passa a ter uma nova cultura, começando do zero, mas vivendo para Deus, sem saber como seria, qual grana ia sustentar, qual emprego, qual porta de trabalho, quem seriam os parceiros, os patrocinadores. Foi muito difícil essa vida missional, dependendo só de Deus? Sim. É muito difícil. Totalmente difícil, mas eu entendi logo no início que havia um propósito. Lá em Lucas, no capítulo 5, Jesus, ele vem no meio de uma multidão, a multidão aperta ele, e a Bíblia diz que a multidão aperta Jesus porque deseja ouvir a palavra de Deus. Ele vê 2 barcos parados, ele vê um pescador que está lavando as redes, aí a Bíblia diz que ele entra dentro do barco e prega para a multidão. Depois que ele prega para a multidão, ele diz para Pedro, faze-te ao mar alto, lança as vossas redes e pesca. Havia um propósito ali. Jesus não queria levar Pedro apenas para ele pescar. Jesus levou Pedro ali para pescar Pedro. Isso. Havia um propósito. Então, quando eles chegam lá, Pedro diz, Senhor, havendo trabalhado a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele lança a rede. Quando ele vai puxar os peixes, ele não consegue. O texto diz lá, por causa da grande quantidade de peixes. E aí, eles fazem sinal para outros virem, para eles dividirem aquela pescaria. Enquanto eles estão vindo, acontece uma coisa que mudou a vida de Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro chama os outros para dividir os peixes, ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Olha só que coisa interessante. A gente acha que a pessoa, o homem que o Senhor quer usar é aquele cara que se veste com aquela roupa do homem de ferro, aquele cara forte, aquele cara santo, aquele cara crente, aquele cara perfeito. E não existe isso. Isso é coisa de Hollywood. Eu aprendi pela palavra de Deus que o homem que Deus quer usar é aquele que sabe que ele é pecador, que ele é frágil, que ele peca, que ele erra, mas ele também sabe que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aleluia, glória a Deus. Você percebe que a palavra que sai da boca de Pedro mudou a história dele, porque ele diz, Senhor, ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Jesus olha para ele e diz, Pedro, não tema, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Olha ali o propósito de Deus entrando. O que Jesus está fazendo na vida de Pedro? Pedro, ele era um cara que ele pescava peixes, ou seja, ele tirava os peixes da vida e levava para a morte. Só que olha o que Jesus faz. Ele transforma ele num pescador de homens. O que é que Pedro vai fazer agora? Ele vai pescar pessoas que estão numa vida de morte e vai levar essas pessoas para a vida. Então eu entendi o propósito pelo qual o Senhor tinha me alcançado. E eu entendi que ele me chamou para esse propósito, para ser alguém que através da minha vida, do meu ministério, da minha história, do meu chamado, ele fosse alcançar uma multidão de pessoas. Glória e foi a Deus. aí que começou o sopro de Deus. Rapaz, olha, falar do sopro de Deus e falar dessa empolgação, dessa vida que Deus colocou dentro de você aqui para transmitir aos outros, não é brincadeira. Porque imagine agora, estar na dependência de Deus, na condição de Deus, na vontade de Deus e levar um projeto de tamanha envergadura, saindo do seu lugar cômodo para ir investir em vida de pessoas, Sim. correndo atrás do perdido, querendo alcançar aquele que está sobrecarregado. E você faz isso. Você vive isso. Eu tenho algumas memórias antes de chegar no sopro de Deus, e faz muito sentido, viu, gente? Ó, o sopro de Deus é uma ferramenta poderosa, uma carreta palco, com som, preparado para fazer cruzada no Ceará, em Fortaleza, no Brasil e aonde for. Eu já quero dizer que você vai poder contar com o programa, com a Rádio Líder aqui, para que a gente avance com a minha força, com o meu trabalho, com a minha articulação, com as amizades, para a gente avançar na missão de evangelizar o nosso Ceará,
a nossa capital, os bairros de Fortaleza. Sim. Eu já quero fazer um convite aqui daqui a pouco, mas o certo é quem está sentindo no coração, o que eu estou sentindo é que nós vamos também chegar nos bairros, nas quadras, aonde tiver um espaço para parar o caminhão, nós vamos levar Sim. a mensagem do Salvador. Só que antes, Pedro, tu consegue colocar para mim aqui um vídeo que aparece o Manuel aí no supermercado? Eu acho que se você conseguir perceber, vai ter ele e a filha. No tempo da pandemia, Isso. você mexeu comigo muito, cara. Você estava fazendo as lives na pandemia Isso. e eu estava ali acompanhando, Aham. vendo a sua força, o seu vigor, a sua história. As agendas cancelaram, a gente não podia Ah. pregar, não podia viajar. E aí eu estava tomando banho um dia e disse, Deus, o que eu posso fazer para continuar fazendo a tua obra? E Deus disse, pega o som, coloca na mala do teu carro, pega o teu instrumento, vai para frente do supermercado, toca para mim, que eu vou tocar no coração das pessoas para doar o alimento e através das cestas básicas que você vai levar na casa das pessoas, você vai pregar. Olha isso aí, ó. Olha aí. Libera aí, Eita. Pedrão, pra gente ouvir aqui, ó. Ele tá no mercantil pedindo agora, através do talento, da arte, tá fazendo um louvor, não é? E aí, quando isso acontece, ó, tá aí o povo ali doando, não é? Doando as cestas básicas. As Eita, cestas, bate e com você saudade. tá na porta do mercado ali, né? E isso aí vai voltar a acontecer. Ó. Chegou um áudio aqui. Tem outro vídeo também? curtinho. Tem mais aqui, ó. Tem um outro vídeo. São vários, né? Eu acompanhei muito aqui. Eram várias lives. Você teve noção de quantos lugares você visitou? Consegue ver outro vídeo aí, Pedro? Tem mais. Tem muitos aqui. Eu tô com o celular aqui repleto desse material. Acompanhei muito. Deixa eu ver se você consegue encontrar esse outro que tá nessa posição aí. Tá ele e a filha dele agora. Deixa eu ver se eu mando de novo aqui para você, até para tentar facilitar. Mais uma vez. Mas você tem noção de quantos dias na pandemia, quantos lugares você foi? Quantos mercados? Como foi? Quantas pessoas Nós foram? conseguimos arrecadar cerca de 5 toneladas de alimento. Eu arrecadava os alimentos, eu tocava nos finais de semana, no sábado, no domingo. Eu tocava 4 horas seguidas no sábado pela manhã, depois mais 4 horas seguidas no sábado à tarde e mais 4 horas seguidas no domingo de manhã. Na segunda-feira, a gente já estava com todas as cestas básicas prontas. Tinha dias que a gente doava 50 cestas básicas. Olha aí. Lá no Instagram, se eles entrarem lá, procurar as postagens mais antigas, eles vão ver. E essa foi a ferramenta, a estratégia, na verdade, que Deus nos deu para que a gente pudesse entrar nas casas e alcançar as vidas. Conseguiu pegar esse de 40 Mas aqui? não pensem que ele faz um esse volume trabalho aí. sozinho. Acho que essa matéria foi pra Sempre televisão, que né? Manuel Sim, sim. vai tocar em frente aos mercantis, ele leva a sua Na filha Jangadeiro, de eu acho que 8 foi, TV anos Jangadeiro. e já Isso. se mostra inspirada em ajudar. Eita, que saudade. Bom, eu venho aqui também para representar todas as várias crianças que estão passando fome. E é uma forma que você tem também de ajudar. Exato. Não parem de doar, porque todos esses alimentos não são para nós. São para várias e várias e várias pessoas que estão necessitando, precisando de ajuda nesse momento. Rapaz, emocionante, hein? Eita. Você tá com os olhos cheios de lágrimas aí. Você viveu muitas experiências, né? É porque, assim, a fala da minha filha, para mim, tem muita importância. A minha família entendeu o meu propósito. Aleluia. Entendeu? Não adianta nada eu fazer sucesso para as pessoas de fora, as pessoas acharem que eu sou um homem de Deus e dentro de casa eu não sei. E para minha filha, uma criança, né, que na época era uma criança, hoje ela está com 12 anos, entender que eu estou fazendo aquilo ali por amor, a obra de Deus, as vidas, as pessoas, isso para mim não tem nada que seja mais recompensador. Não tem Aleluia. sucesso, não tem dinheiro, não tem fama, não tem nada que seja mais recompensador do que isso daí. Forte demais. Emocionante. Quanto tempo a gente tem ainda, Pedro, aí? Rapaz, tá mexendo com tudo aqui. Ó, nós temos aí na regressiva ainda um tempinho aqui. Eu queria aproveitar para ver se sai alguma coisa. O que é que você fazia quando você chegava no mercado? Você pegava o sax. Ele está aqui ao vivo agora e vai fazer um momento aqui de louvor com a gente. Pegava o sax e se organizava. Quando chegava no supermercado, o povo ficava espantado. Como é que tem um cara aqui, um saxofonista aqui, está fazendo, demonstrando o seu talento para quem? Por quê? E o povo não sabia o que estava acontecendo, porque o carro de som estava lá.
junto com a filha dele, ele fazia a demonstração da sua arte e depois ele parava um pouco para falar do amor de Deus. Exatamente. E também da necessidade de pessoas que estavam ali com uma urgência muito grande no período da pandemia. Essa missão dele não para. O Manuel é um evangelista nato que viaja o Brasil correndo, fazendo missão. Ele tem um carro com um paredão de som que sai fazendo evangelismo local. Depois chega com essa estrutura que Deus tem dado através de muito trabalho, de muito esforço, da doação, da cooperação dos irmãos, para que ele possa ter essa estrutura, que é um carro-palco, levanta aqui, abre o som e faz um trabalho evangelístico, que é esse que eu já quero convidar ele para participar com a gente. Então ele pegou aqui, agora montou, mostra tudo lá. Montou aqui o sax aqui. E aí, quando você chegava no mercado, o que é que você fazia? Você dizia o quê? Bem, a gente montava o som ali, a gente primeiro entrava em contato com o pessoal do supermercado e pedia para eles essa autorização, a gente montava o som e aí ali a gente ia tocando o instrumento e dentro de um espaço de tempo, de 2 ou 3 músicas, eu pegava o microfone e falava, olha gente, eu sou idealizador de um projeto chamado Sopro de Deus, e só que hoje eu estou aqui representando famílias que estão passando dificuldade, e enquanto eu estou tocando aqui, você está fazendo a sua feira, fazendo suas compras, mas tem gente que não consegue, então separa aí 1 quilo, uma cesta básica, passa aqui, abençoa alguém. E aí a gente continuava tocando, e enquanto a gente estava tocando, as pessoas vinham trazendo, doando, e o projeto deu muito certo. Vamos lá então, quer dizer que você agora vai reviver esse momento, fazendo aqui no ao vivo, como se estivesse ali. Amém. Tem aí uma trilha para acompanhar, como é que é? Tá Sim. tudo certo? Olha Ó. que coisa linda, essa daí é uma música que fala que ele não desiste de você.
glória a Deus. Meu Jesus Eita do céu. Deus! Rapaz, quem não chorou, daqui a pouco pode chorar. Emocionante, hein, gente? Forte demais. Eu vou dizer algo para você aqui. É impossível não sentir a presença de Deus. É impossível ficar calado diante da glória de Deus. Porque muito mais que o talento é a presença que você conduz, meu amigo. Amém. Você é um tangedor. Você coloca em ordem as coisas que estão fora do lugar através do toque, da graça que sai aí e leva a vida ao coração de muitas pessoas. Eu tenho certeza agora, quem estava ouvindo pelo rádio, estava dizendo o seguinte: nossa, isso é um CD que está tocando? Como é que é? Não, é ele ao vivo aqui. Depois você vai ter como ver no YouTube, né? Na TV, no canal 25.1, agora você assistiu e está vendo tudo, de verdade. No YouTube também. Eu estou emocionado, gente. Estou muito feliz aqui. E quando você chegava no supermercado, quantas horas de sopro de vida, de sopro de Deus é que você estava ali? Quanto tempo você passava? No sábado eu tocava 8 horas. 8 horas? Era 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. E no domingo, mais 4 horas pela manhã. Na segunda-feira eu já estava com meus lábios tudo machucado, cortado, mas a sensação de satisfação era grande. O propósito Você saía com um carro cheio de donativos, de doações. Imagine você, um dia eu saí para ir no supermercado perto da minha casa, comprar um lanche com a minha filha, encontrei um catador de lixo passando junto com a esposa dele e eu perguntei, era 3 horas da tarde, eu perguntei se eles já tinham almoçado e eles disseram que não. Ele falou que a esposa dele estava com o braço quebrado, ele tinha hérnia de disco, 4 filhos e um dos filhos dele era autista. E eu perguntei onde era o endereço da casa dele e eu fui lá para levar uma cesta básica. E quando eu cheguei lá, tinha um órgão da prefeitura querendo levar a reciclagem dele, porque ele morava numa área de residência, né, urbana. E aquilo me indignou muito. E eu disse para ele que enquanto eu tivesse força para soprar e oportunidade para arrecadar aqueles alimentos, não ia faltar o alimento na casa deles. Esse foi apenas um de vários exemplos de pessoas que foram alcançadas através desse projeto, que é apenas um braço daquilo que o Senhor já colocou no nosso coração. Essa estrutura do Caminhão Palco é um projeto que o Senhor nos deu, nasceu num desejo que Deus colocou no meu coração, da gente ir para a rua e levar a palavra de Deus, mas não somente a palavra, porque não adianta dizer para alguém que está com fome, Deus te abençoe, a fome dessa pessoa não vai passar. Mas também tem coisas que o alimento por si só não resolve. Então a gente uniu esse desejo de levar a palavra, mas também levar o alimento. E nós construímos durante esses últimos 6 anos essa estrutura. O Senhor nos deu um caminhão e é uma história longa também, mas nós estamos agora vivendo a concretização dessa estrutura, o palco, o som, a iluminação. A gente está levando uma estrutura de palco móvel para a rua, com muita qualidade de som, de iluminação, aleluia, de estrutura para alcançar as pessoas com qualidade. Eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas nesse tempo. Eu vou finalizar porque nós estamos com o nosso tempo estourado. Renato, e cadê o carro? Cadê a estrutura? O Manuel vem aqui outra vez para me mostrar. Quem quiser conhecer vai ter que ir no Instagram dele. Vou fazer isso. Sabe por quê? Porque nós vamos lançar já uma data. Já vamos lançar uma data para essa cruzada que vai acontecer. Em breve. Ok? Eu creio. Então, atenção. Vai no Instagram do Manuel Filho, que vai estar aqui embaixo direitinho para você conferir. Pode ter certeza, o Pedrão vai deixar tudo pronto aí. E o nosso tempo estourou aqui. Eu vou agradecendo o carinho, prometendo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. No rádio, 10 da manhã, lá na Líder. Eu vou estar ao vivo com vocês amanhã, terça-feira, tá? De 10 ao meio-dia. E no programa da noite a gente volta para se encontrar com mais um convidado especial. Manuel, eu queria que você deixasse aqui o seu agradecimento. Amém. Eu estou fazendo esse charme para que o povo possa ir lá na rede social, procurar por você e conhecer. E será que eles querem que a gente volte aqui de novo? Ah, com certeza. Vamos deixar essa pergunta no ar. Vai lá, participa e marca ele também. Queria que você agradecesse aqui e tem as portas abertas para voltar quando quiser. Ô, Renatinho, não tenho palavra para te agradecer. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder transmitir essa história para essas pessoas. Eu tenho certeza que você vai ouvir muitos testemunhos de pessoas que foram encorajadas. Depois de tudo que ouviram e viram aqui, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por essa aporte, parabenizar. Louvado seja Deus. Por você ser esse instrumento que Deus usa com essa comunicação, com essa eloquência, com essa vontade. E eu não tenho dúvidas de que nós ainda faremos muita coisa pelo reino de Deus. Essa parceria que está iniciando, podemos dizer, agora. Então vamos para cima, vamos
juntos, que Deus possa continuar te abençoando, você que está aí assistindo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tá afirmado. Eu vou pedir, não sei se o Pedro vai conseguir, para colocar depois, Pedro, ainda tinha um tempinho, esse mesmo vídeo dele tocando depois, você tinha como fazer isso? Tem? Então pronto, vou dar um repeteco desse vídeo aí. Maravilha. E aí vai ser forte. Quem sabe até hoje, mas amanhã ou nessa semana ainda vem uma agenda do Manuel para vir aqui fazer um especial na TV 25.1 com o missionário Ivan Cruz, com o apóstolo Ivan Wesley. Vai ser forte, gente. Obrigado pelo carinho da audiência, boa noite, bom descanso, Deus abençoe. E aí a gente encerra o programa aqui. Antes do encerramento, vai ter essa parte, pode ter certeza. Fecha agora com a vinhetinha e daqui a pouco volta aí com esse louvor finalizando tudo. Valeu? Um abraço, fica com Deus, fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, minha gente.